A paz do Senhor Jesus, vamos começar aqui mais um Cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o Cafezinho. Hoje nós estamos em um estudo chamado Aprendendo Mais, com o número 35, meus irmãos. Hoje é o áudio 35, né? Bom, estamos em Salmos ainda, porque tem bastante salmos, são 150 salmos, e o pastor Alex está falando só de alguns. Hoje eu quero fazer menção do Salmo 133, amém? Já no Salmo 133 está escrito assim: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom e é suave que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Meus irmãos, a união é uma coisa muito difícil em nosso meio, porque parece que todo mundo, quando dá um passo a mais, invadiu o território de alguém. Parece que é assim. Mas você tem que entender que Jesus, ele veio e ele deseja, e ele exige, e ele ordena que devemos se unir. Porque se a gente não for unido, a casa dividida não prospera. Significa que se eu não tiver uma união com você, essa amizade não prospera. Deu para entender? Então, você já sabe que talvez a sua amizade com alguém não está prosperando por falta de união, tanto da sua parte como da dele. Precisa se unirem, né? Bom, a união está sendo proclamada. Já o Salmo 140 é um salmo que eu gosto muito, e no começo de quando eu me converti, eu gostava de orar o Salmo 23, o 91 e o 140. E até hoje, quando o pastor Alex faz campanha, faz tempo que eu não faço campanha, né? Tô com vontade de fazer, vou orar aí para Deus dar um tema. Bom, quando o pastor Alex ia fazer campanha e tudo, eu fazia com esses 3 salmos, né, que é muito importante. Jejum, oração, palavra e esses 3 salmos, é uma coisa tremenda. O Salmo 140, ele vai falar uma coisa muito importante, quem escreveu foi Davi. Olha só: livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento, os quais pensam mal no seu coração, continuamente se ajuntam para a guerra. O versículo 3, eu fiz um cafezinho só com o versículo 3. Se chama raças de víboras. Olha só: aguçaram as línguas como a serpente, o veneno das víboras estão debaixo dos seus lábios. Guarda-me, ó Senhor, das mãos do ímpio, guarda-me do homem violento, os quais se propuseram desviar os meus passos, e os soberbos amarraram-me laços e cordas, e estenderam a rede à beira do caminho, amarraram-me laços corrediços, e eu disse ao Senhor: Tu és o meu Deus, ouve a voz das minhas súplicas, ó Senhor. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Somente até o 7. O Salmo 140 é uma oração muito forte, muito poderosa. Por quê? Porque ela vai apresentar você aos homens que Deus tem que te livrar. Homens, carne, pessoas que querem o seu mal. O Salmo 91, ele te mostra muito de proteção espiritual. O Salmo 140 é uma proteção contra o homem que pode fazer o mal contra você, tá? É uma proteção. Aqui nós vamos falar o último salmo, Salmo 150, né? Aonde diz assim, ó: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o salteiro e a harpa, louvai-o com adufo e flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego ao Senhor louve. Louvai ao Senhor tudo quanto tem fôlego. Adorar, louvar, bater palma, glorificar, agradecer, tudo isso é louvar a Deus, né? Não é só cantar. Você tem que saber que todo momento você tem que dar esse louvor a Deus, agradecer pelas coisas maravilhosas que Deus tem feito em nossas vidas. E nós, muitas das vezes, meus irmãos, acabamos saindo daquilo que Deus coloca para nós, né? Daquilo que Deus almeja para nós. É triste, é muito triste, mas Deus não quer que vivamos como muitos aí afora vivem, meus irmãos, né? Então, a gente não pode viver assim, tem que viver adorando, agradecendo, louvando a Deus, amém?
Bom, nós finalizamos o livro de Salmos e agora vamos para Provérbios, e eu sei que você está gostando. Já no livro de Provérbios, quem escreveu Provérbios foi Salomão. Quem escreveu Salmos? Foi várias pessoas. Mas quem escreveu Provérbios foi Salomão. Salomão é o filho de Davi com Batseba, tá? Salomão foi rei de Israel e ele é o homem que escreveu o livro de Provérbios, né? Coisas maravilhosas se encontram nesse livro. Eu não vou falar de muitos versículos aqui, porque é muita coisa, meus irmãos. Mas eu quero falar do capítulo 6, porque o capítulo 6 vai remeter um pouquinho de puxão de orelha, né? Olha só. No capítulo 6 de Provérbios, no seu capítulo 6, versículo 16, 17, 18 e 19, olha o que está escrito aí, ó. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Poxa, 6 coisas deixa Deus aborrecido, e a 7ª deixa Deus abominável. O que será que faz isso, que deixa Deus fora de si assim? Vamos ver? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, tudo isso aborrece a Deus. Coração que maquina pensamentos viciosos, isso deixa Deus aborrecido. Pés que se apressam a correr para o mal, isso deixa Deus aborrecido. Testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos, isso deixa Deus abominável. Entendeu, meus irmãos? Deus está deixando uma lista de coisas que deixa ele fora do trono, muito bravo. Então você tem que tomar cuidado para não cair nesse laço, nessas coisas, porque há momentos em nossas vidas, meus irmãos, que a gente acaba, sabe, deixando as coisas acontecerem, sabe, por raiva de alguém, por ira, e a gente vai falando e fazendo coisas que não é certo. O que acontece? A gente acaba, meus irmãos, nos destruindo, não destruindo alguém, mas nos destruindo. Vamos para outro versículo, vamos ler lá em Provérbios capítulo 14 e o verso 1. Provérbios 14, verso 1, um tema que eu muito uso nas minhas palestras para casais. Você dá palestra para casais, pastor? Eu dou, me convida que eu dou palestra aí na sua igreja. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Toda mulher sábia edifica a sua própria casa, mas a tola derruba com suas próprias mãos. Primeiro, a mulher sábia vai saber entender qual que é a hora de falar, qual que é a hora de respeitar, qual que é a hora de abaixar a bola. Porque tem muita mulher que perde a razão por deixar as coisas tomarem conta de si. Por exemplo, a ira, os ciúmes. E aí acaba ela perdendo a sua razão. Ela até tinha razão, mas por deixar essas coisas aflorarem dentro de si, ela perde a razão. Então, aí mora o problema. Ela tem que ser uma mulher sábia. Ela tem que ter uma sabedoria. E se ela não tem, busque a sabedoria divina, para que ela consiga controlar o ambiente, para que ela consiga reverter as coisas negativas. E fazendo assim, ter um grande sucesso no seu lar. Entenderam até aí? Vamos para o próximo então? Capítulo 15, verso 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. Aqui eu vou pegar um gancho, porque eu acabei de falar da mulher que perde a razão. Eu vou falar também do homem depois, né? Olha só. Quando alguém te pergunta uma coisa e você responde com ira ou com braveza, isso acaba trazendo um furor. Mas quando você responde brandamente, quando você dá uma resposta branda, o que é uma resposta branda? Uma resposta calma, tranquila, sem euforia no negócio da ira. Você passa para a pessoa uma resposta branda, porque aquele que dá uma resposta branda, ele desvia o furor. O furor não vem sobre ele, porque ele desvia o furor. Numa discussão, a pessoa te xinga, e aí você revida ele com uma resposta branda. Desvia o furor. Mas a pessoa que dá uma palavra dura, ela acorda, ela desperta a ira. Por isso que acontecem muitas discussões em casais. Eles acabam perdendo a cabeça e isso suscita a ira. Então, fica uma lição para nós aí. Tomar cuidado, meus irmãos, porque às vezes, numa discussão, você perde a razão, porque não sabe nem conversar. Amém até aí? Bom, terminamos até aqui, meus irmãos. Anota aí a lição de casa.
2 Timóteo capítulo 2, verso 1. 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 1. Amém?